Muito bem, gente. Então vamos lá, né? Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Como eu falei agora no começo, aula passada nós vimos de forma bem intensa o que é a parte de energia, conservação de energia, teorema do trabalho da energia, qual é o trabalho de uma força constante, de uma força variável, como isso está relacionado com a energia cinética de um corpo, né? Como está relacionado à energia potencial. E aí nós vimos o caso da energia potencial, né? O trabalho realizado por uma mola, que seria equivalente à energia potencial de uma mola, e vimos também a energia potencial gravitacional, né? Que é a que está associada à energia devido à interação de força da força gravitacional, né? Que os corpos têm próximos à superfície da Terra. Tudo bem? Então a gente viu algumas equações e aí hoje a gente avança um pouco mais nesse assunto de energia. Como eu falei para vocês, energia é uma grandeza na física que ela é muito mais fácil você descrever do que você definir, né? A gente sabe que a definição mais simples é de que a energia é alguma coisa, é algo que possibilita você realizar um trabalho, tá? E aí essa energia você pode transferir, você pode transformar em outra forma de energia, mas que você não consegue destruir essa energia e nem você consegue criar do nada energia, tá bom? Sempre as formas de energia são transformadas, são transferidas, né? Seja da forma mecânica para a forma elétrica ou da forma elétrica para a forma hidráulica, química, né? Energia química também é uma forma de energia. E todas essas formas de energia, moçada, estão relacionadas com o que é fornecido e o que é consumido. Quando eu tenho um circuito elétrico, né? A aula não é de eletricidade, mas se a gente imaginar um circuito elétrico, você precisa de uma fonte de energia, que é a bateria ou um gerador, e aí você precisa alimentar o seu circuito elétrico, você precisa alimentar os dispositivos que compõem esse circuito, né? Seja uma lâmpada, um capacitor, um indutor, um transistor, um diodo, um resistor, enfim, quando você tem um conjunto de equipamentos que precisam de energia para funcionar, você precisa de uma fonte, tá? E essa fonte, no caso, é a bateria, tá? Então, você sempre está associado um local onde você tem alta quantidade de energia e um outro que é um local que tem baixa quantidade de energia e você quer transferir esse local de alta para baixo, tá? E isso acontece, por exemplo, também, no exemplo na nossa casa, quando se vai construir uma casa, você tem que sempre colocar a caixa de água no ponto mais alto da casa. Tá? E isso é básico. Qualquer pedreiro, mesmo que ele não saiba o que é energia potencial gravitacional, o que é o teorema da conservação de energia, do trabalho de energia, mas ele sabe que se ele construir uma casa, que a caixa d'água tiver o mesmo nível das torneiras, não há como ter água nas torneiras. Tá? Porque eu não tenho uma diferença de potencial, não tenho uma diferença de energia. Tudo bem? E isso é bem claro, isso é bem óbvio. É o que acontece, por exemplo, no funcionamento de uma montanha-russa, onde os carros, o trem é levado até um pouco mais alto, e aí, a partir de então, ele desce pela força da gravidade, ele desce transformando a energia potencial em energia cinética. Tá? Então, o que é que isso está relacionado com potência? Sempre quando quem gosta de carro, né, quem assiste vídeos de carro no YouTube, vê que quando se fala no modelo de carro, é muito comum falar sobre torque, sobre potência do carro, tá? Mas o que é que isso tem relação com a energia que a gente está falando aqui agora? A potência, gente, ela está relacionada com o quanto de energia um sistema ele pode consumir como função do tempo, ou a quantidade de energia que um sistema pode fornecer como função do tempo. Quando eu falei no circuito elétrico, eu falei da bateria e dos componentes, a potência da bateria está associada ao quanto de energia ela consegue fornecer durante um tempo dentro de um circuito elétrico. E os componentes, a potência deles, estão associadas à quantidade de energia que eles podem consumir no tempo. Tá? Um exemplo, não é um exemplo de energia mecânica, mas, por exemplo, uma lâmpada incandescente, daquelas antigas, lâmpadas quentes, lâmpada de filamento, tá? Você tem aqui um filamento, e aí você liga
você vai ligar ela numa rede elétrica. E aí está escrita lá no bulbo da lâmpada ou na embalagem, vai estar escrito lá potência nominal 60 watts. Tá? 60 watts. Então, como é uma lâmpada, não é uma bateria, essa potência está associada ao quanto de energia essa lâmpada consegue consumir, ela vai consumir como função do tempo. Aí quem vai pagar essa energia é você. Você vai pagar para a Enel a energia que ela vai estar consumindo. Tudo bem? Então, seja uma lâmpada, seja uma TV, uma geladeira, seja um micro-ondas, todos eles vai ter uma potência associada a ela. Mas no caso da mecânica, assim como na eletricidade, potência, gente, potência está associada à quantidade de energia como função do tempo. A energia aqui, no caso da mecânica, quando a gente fala de trabalho, e o trabalho está associado à energia, eu também posso fazer essa equivalência de energia para trabalho. Trabalho por tempo. Trabalho por tempo. E aí, deixa eu apagar aqui a minha lâmpada, esse aqui é só um exemplo. Esse meu trabalho, ele tem unidade de joule, o tempo tem unidade de segundos. De modo que essa minha potência, colocando aqui a equação, trabalho por tempo, ela vai ter unidade de watt. 1 watt equivale a 1 joule por segundo. 1 watt equivale a 1 joule por segundo. Rodrigo, aqui você colocou um exemplo de uma lâmpada de 60 watts. 60 watts significa que ela consome 60 joules a cada segundo. Tudo bem? Eventualmente, em algumas situações, não utilizamos o watt como medida de potência. Quando você vai atrás da potência de um carro, por exemplo, você geralmente não pergunta a potência em watts. Qual é a potência que a gente geralmente utiliza para carros, não sabe? Quem se liga aí de potência de carro aí? Vai comprar, não sei, vai comprar uma Hilux. Qual a potência do motor da Hilux? Do Amarok, por exemplo, Amarok. Quem é que chuta aí? A gente não usa o watts, né? A gente vai usar qual unidade para potência? Cavalos. Cavalos, né, moçada? Cavalos, né? A gente utiliza o cavalo, tá? O cavalo está associado ao watt da seguinte forma, né? Um CV, um cavalo, ele é um valor aproximado, ele é aproximadamente 746 watts. Isso é um valor aproximado, tá? Aproximadamente 746 watts. Aqui, algumas vezes, você pode até arredondar para 750. Um cavalo, tá? Esse cavalo, ele também tem um cavalo vapor, também aproximadamente, tá? Um HP, tá? Um cavalo, né? Aproximadamente um HP. Vocês sabem o que é HP? HP é uma medida de potência usada geralmente aí na Inglaterra, que é o horsepower, né? Também equivale horse, né? Cavalo, né? HP seria a potência do cavalo. Tudo bem? Essa unidade, gente, é uma unidade bem antiga. Ela é em torno do século XVIII, tá? Quando o James Watt, daí a unidade, o Watt, tá? James Watt, ele foi um inglês que desenvolveu equipamentos ligados a máquinas a vapor, né? Ele conseguiu, digamos, aprimorar a máquina a vapor, fazer implementos, e aí, em homenagem a ele, né, como está associado a certas invenções e certas melhorias, a máquina a vapor, né, assim como todas as máquinas, utiliza a potência em homenagem ao Watt, né? E aí tem
como símbolo W, tá bom? E aí o James Watt, ele fez essa equivalência aqui de cavalo-vapor como sendo o quê? O que é que seria esse cavalo-vapor ou horsepower, né? O que é que seria? Seria a energia necessária para você suspender uma massa de 75 quilogramas a 1 metro de distância, de altura, perdão. Ô, mosca chata. Então, como é que ele fez isso? Isso em 1 segundo. Tá? Então, ele utilizou essa medida como sendo a medida em que um cavalo, né, ele amarrou esse peso ao cavalo, colocou aqui uma roldana, e aí ele fez o cavalo puxar esses 75 quilos a 1 metro de altura, e ele viu que isso ele conseguia fazer isso em 1 segundo. Tá? Então, isso aqui está associado à potência, por quê? Porque ele conseguiu suspender utilizando uma certa força, ele realizou um trabalho, né? Então, a potência que ele mediu foi o trabalho para ele deslocar isso aqui, né? Que seria para ele deslocar, para ele vencer o peso, né? Então, o trabalho seria a força vezes a distância, dividido pelo tempo, né? Força vezes distância, que é o trabalho, que a gente viu na aula passada, força vezes distância no tempo. E aí, essa força, que é o peso, né? O peso para poder vencer os 75 quilogramas, a gente sabe que o peso é massa vezes a gravidade. Aqui a gravidade eu posso arredondar para 10, tá? A massa 75, então eu vou ter aproximadamente aqui 750 newtons de força para poder suspender essa massa. Então, eu vou ter aqui 750 newtons de força, vezes a distância, que é 1 metro, e o tempo em 1 segundo. Tá? Aí, por isso que essa potência aqui dada em watts fica aproximadamente 750 ou 746 aqui, se você considerar aqui 9,8 mais ou menos. Tá bom? Então, vejam que a potência para ele levar isso aqui equivale a 750 watts. Aí foi que os ingleses fizeram. Então, esses 750 watts equivale a 1 HP. Tudo bem? E aí, cada HP é como se equivalesse a um cavalo, né? Então, você tinha máquinas de 2 HPs, de 5 HPs, de 10, de 20. Então, cada HP é um desses 750 watts aqui. Né? Cada HP, 750 watts. Então, como eu falei da Amarok, né? A Amarok, essa V6, eu acho que ela tem 200 cavalos. Tá? Tem 200 cavalos. O que é que seria esses 200 cavalos? Em equivalente em watts? Seria pegar 750, multiplicar por 200. Aí eu teria a potência, não em HP ou em cavalos, mas em watts. Tudo bem, moçada? Isso aqui é só um pouco de história de qual é a relação que tem o HP, o cavalo, com a potência em watts, que é mais utilizada no nosso dia a dia. Tá? As lâmpadas, quando nós compramos em watts. Né? Os equipamentos elétricos sempre vão estar em watt, e não em cavalo vapor ou em HP. Tudo bem? Nenhuma dúvida, né, moçada? Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Vamos apagar aqui, só para a gente colocar aqui as equações de forma mais clara. Rodrigo, mas aí como é que eles vão medir a potência de um carro? Se o exemplo que você colocou é um cavalo, né, puxando uma massa, deslocando para cima, eles vão fazer a mesma coisa com o carro, vão pegar uma massa, amarrar no carro e puxar para ver a potência do carro? Não, hoje em dia não se faz mais assim, né? Hoje em dia você tem equipamentos que medem torque e medem potência, né?
em torquímetros, né? Você coloca ele em cima de uma esteira, como se fosse uma esteira ergométrica, só que para o carro, né, preso a uma base, e aí o pneu consegue girar livremente, e aí você vai medir a potência em função da velocidade e da força que ele desempenha, tá bom? Então, vamos colocar aqui a equação, então, que eles medem a potência do carro, mais ou menos, tá? Olha, a gente sabe que a potência, né? A potência, então, seria o trabalho como função do tempo, tá? Isso aqui é uma potência, a gente pode até chamar de potência média, né? Trabalho como função do tempo. E a gente sabe, né, que esse trabalho aqui, ele é a força vezes um certo deslocamento, tá bom? Força e deslocamento. Isso aqui em função do tempo, tá? Se eu considerar, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Vou colocar aqui como sendo potência média. Tá? Potência média. Bem, e aqui a gente coloca uma potência instantânea, tá? E aí ela vai ser em função da derivada do trabalho no tempo, tá bom? Então, essa aqui seria uma potência média, um valor do trabalho médio com função do tempo. E aqui, por caso, é um caso instantâneo, tá? Que eu tenho a derivada, tomando aqui o limite, quando delta t tende a zero, eu tenho aqui a minha derivada, e aí eu posso escrever esse trabalho, esse dt, como sendo F ds, tá? Deslocamento, tá? Força vezes deslocamento, como função aqui do tempo. Beleza? Então, olha só. Eu tenho aqui ds dt. ds dt. ds dt é a mesma coisa que v. Né? Derivado da posição como função do tempo, ó. Isso aqui é a velocidade. Então, olha só, uma outra forma de eu medir, então, a potência é como função da força e da velocidade. Tudo bem? E isso aqui, moçada, é o que faz, por exemplo, os carros de Fórmula 1 terem alta potência, né? Porque eles atingem altas velocidades. Tudo bem? É diferente de um caminhão, de um trator. Já o trator, ele não vai ter tanta potência porque ele vai ter baixas velocidades. Por outro lado, ele vai ter um torque muito alto. Aí o torque já vai estar associado a outra coisa, tá bom? Que vai estar associado ao quanto ele consegue deslocar de massa, tá bom? Quanto ele consegue deslocar de massa, certo? Então, assim, se eu tenho uma pista de corrida, se eu quero chegar ao final da reta em alta velocidade, eu preciso ter uma alta potência. Tá aqui, potência e velocidade. Se eu quiser carregar bastante peso, se eu quiser levar peso, não estou querendo chegar rápido no final da reta, eu quero levar peso. Eu quero trazer a maior quantidade de carga possível. Isso é torque, tá bom? E aí tem as diferenças de motores, né? Bom, aí entraria na parte termodinâmica, motores gasolina, diesel, e aí vai para a relação ciclo Otto, potência e torque, né? Porque que a gasolina consegue gerar uma certa quantidade de potência e o álcool consegue gerar uma potência maior, tá? E isso aí vai estar relacionado justamente com a quantidade de trabalho por tempo, né? A gasolina comparado com o álcool ele tem mais energia, mas ele queima mais rápido, né? Por isso que ele gera potência alta. Por isso que o carro a álcool ele consegue desenvolver uma velocidade maior, mas o fato de ele consumir mais energia faz com que esse tempo aqui diminua, né? E aí o combustível acaba muito mais rápido usando álcool do que usando gasolina, tá? Porque você vai atingir velocidades mais rápidas, tá? E vai atingir um tempo menor. Quando você diminui o tempo, aqui você aumenta a potência. Diminui o tempo, aumenta a potência. Tudo bem? Isso aqui é até familiar para a gente, né? Apesar de tudo, é algo bem familiar, assim, de quem gosta de carro, enfim. Então, uma forma de eu medir potência, força vezes velocidade, e outra, uma potência média seria a quantidade de trabalho, energia em função do tempo.
Tudo bem? Então, duas formas de eu medir trabalho. Tudo bem? Só para que fique claro aqui, né? Esse meu de trabalho, né? Eu estou considerando aqui como sendo f escalar ds, tá? Isso aqui é um produto escalar, mas se o vetor f ele for paralelo aqui a ds, né? Eu coloco simplesmente o módulo, tá? Só o módulo f ds. Tá? Coloco aqui o módulo. Bom, se f e ds são paralelos, eu posso colocar, tirar aqui os vetores e colocar só os módulos de f e ds. Tudo bem? Beleza, moçada. Alguma dúvida, gente? Não, né? Tranquilo. Tá? Tranquilo. Potência média. Essa potência aqui, se essa é a média, essa aqui eu poderia escrever como sendo uma potência instantânea. Potência instantânea. Tá? Potência instantânea. Porque eu tenho uma derivada aqui. E aqui um valor médio. Beleza? Então, as principais equações aqui da parte de potência dessa primeira parte é isso. Tudo bem? Vamos ver aqui um exemplo. Vamos fazer aqui um exemplo. Copiem, eu dei um print, tá bom? Para a gente fazer aqui um exemplo. Apagar. Vamos considerar um elevador? Temos aqui um elevador, certo? O elevador, ele está, a princípio, vazio, tudo bem? E aí, a característica desse elevador é o seguinte. Esse elevador, ele consegue ir, vou colocar aqui a coisa. Ele consegue ir do andar, né, do térreo, até o 25º andar, certo? Ele consegue ir do térreo até o 25º andar, no tempo de 18 segundos. 18 segundos, tá? Então, tá aqui o elevador. Pega só a fonte dele aqui. E outra característica dele é que ele tem o peso do elevador é de 5.160, peso do elevador, 5.160 newtons, tá, moçada? Newtons não é quilogramas, né? Newtons. E outra característica é de que ele consegue, né, em 18 segundos ir até o 25º andar, em que cada andar, a altura de um andar, a altura de um andar equivale a 3,5 metros. A cada andar tem 3,5 metros. E ele consegue ir até o 25º em 18 segundos. Tá? Então, a carga máxima dele é de 20 pessoas. Certo? Ele consegue levar, esse elevador ele consegue levar 20 pessoas. Carga de 20 pessoas. Certo? E aí, moçada, a gente vai considerar a massa de uma pessoa aproximadamente 71 quilos. A massa de uma pessoa, 71 quilogramos. A pergunta é, qual é a potência média para o motor, né, fazer com que esse elevador funcione nessas condições? Tá?
eu preciso fazer com que o motor esteja ligado ao meu elevador e faça com que ele suba esses 25 andares, tá? Nesse tempo, 18 segundos, ou seja, do térreo até o 20º tem 18 segundos, tá? Cada andar aí tem cerca de 3,5 metros. A carga dele, 20 pessoas ele pode levar. Cada uma das pessoas tem, em média, 71 quilômetros. Tá? Como é que a gente calcula, então, a potência necessária para fazer esse elevador se deslocar? Como é que eu faço, meus amigos? Vamos pensar aqui um pouquinho. De onde é que vocês partiriam para fazer essa questão aí? Olha, tem que saber que a gente está falando de potência, não tem falar potência, coloca lá a equação, né? Trabalho sobre o tempo, tá? Ele quer saber, a pergunta é, qual a potência do motor? Tá? Eu não coloquei a pergunta para a gente não perder tempo, mas a ideia é essa. Qual é a potência do motor para ele fazer tudo isso? Então, eu trabalho sobre o tempo. Veja que o trabalho aqui é fazer com que o elevador se desloque essa distância, tá? Então, ele vai ter, como o trabalho é força vezes a distância, a força aqui é o peso do elevador, né? A massa vezes a gravidade, isso aqui é a força, vezes a distância como função do tempo. Ó, nós temos praticamente aqui tudo, né? Temos tudo aqui que a gente precisa. A gente tem a massa, só que essa massa aqui, ela é a massa das pessoas, das 20 pessoas, mais a do elevador. A gravidade a gente vai considerar 10, tudo bem? E a distância, olha, cada andar tem 3,5 metros, são 25 andares, então são 25 vezes 3,5. Tá? E o tempo? 18 segundos. Tá? Então, olha só como é que a gente vai calcular a potência. Isso aqui é importante, moçada, porque se isso aqui fosse um prédio de verdade, eu teria que saber que motor eu teria que colocar lá para realizar esse funcionamento. Tá bom? Não seria qualquer motor. Tá? Eu ia fazer a conta e ia dizer, ó, preciso de um motor de tantos watts. Então, a massa. Essa massa aqui vai ser a massa do elevador, mais a massa das pessoas, tá? Massa, vezes a gravidade, vezes a distância. Essa distância aqui é 35, são 35 andares, tá? 35 não, 25 andares. 25 vezes 3,5, cada um dos andares. Isso aqui dividido pelo tempo, 18 segundos. Tá? Colocando aqui os valores. Colocando aqui os valores, eu vou ter o peso do elevador, moçada. Se eu quiser saber a massa, eu divido aqui pela gravidade. Né? Divido aqui pela gravidade. Bom, se for 10, dividido por 10 dá 516. Aí vai ficar 516 mais. Aqui, vejam que a massa das pessoas aqui, eu tenho que multiplicar por 20, são 20 pessoas. Tá? Mais 20 vezes 71 quilogramas, gravidade 10, 25 andares, cada andar 3,5, dividido por 16. Tá? Essa é a potência. Então, fazendo aí a continha, você vai ter aproximadamente 94.111 watts, ou, né, aproximadamente 94 kilowatts de potência. Kilowatt. 94 kilowatts. 94 mil watts. Tá? Rodrigo, isso aqui acontece na situação real, isso aqui acontece. A única diferença, moçada, é porque é o seguinte, aqui o motor ele está suspendendo todo o elevador. Tá? Ele está suspendendo todo o elevador. Só que numa situação real, existe o que a gente chama de contrapeso.
Quem já teve a oportunidade de observar como é a estrutura de um elevador, não é um motor simplesmente que puxa aquela caixa com as pessoas dentro. O que ele faz é uma transferência de movimento, porque ele tem um contrapeso, e esse contrapeso faz com que ele diminua essa força aqui. Ó. Vejam que isso aqui é força, né? Ó? Massa e a gravidade. Então, quando eu tenho um sistema com contrapeso, como é que é isso? Um sistema com contrapeso seria da seguinte forma. Contrapeso. Eu tenho aqui o motor, né? O motor, ele tem um cabo que vai até o elevador, né? Que vai até o elevador. E no outro, ele tem uma massa, né? Ele vai uma massa aqui de concreto ou de ferro, né? Geralmente é concreto. Tá? E o que acontece? Quando você tem uma situação de equilíbrio aqui, ó, o peso do elevador com o peso do contrapeso, tá? A força resultante aqui, ela é muito pequena, tá? A força resultante aqui é muito pequena, e você, quando acrescentar as pessoas dentro do elevador, nessa equação aqui, praticamente, essa massa aqui vão ser a massa das pessoas, tá? Vão ser a massa das pessoas, e não a massa de todo o elevador, né? Ou então, o que o fabricante vai fazer é colocar uma massa aqui que seja mais ou menos uma média de pessoas dentro do elevador. Então, quanto mais próximo a massa do elevador com as pessoas for próximo do contrapeso, menor será a força que o motor vai precisar fazer e menor será a potência que você vai utilizar aqui para fazer o elevador se movimentar. Então, você não precisa ter um motor com uma alta potência para fazer o elevador funcionar, porque o contrapeso ele já faz uma parte desse trabalho aqui. Né? Ele já faz uma parte desse trabalho. Então, sempre que você tem uma situação dessa com elevadores, lembre-se que não é um motor simplesmente subindo aquela caixa, mas é um contrapeso. E aí você tem um equilíbrio, o motor trabalha sobre baixa demanda, né? Ele não tem uma grande demanda porque o contrapeso já faz esse trabalho. Tudo bem? Todo mundo sabia que era assim, né? Professor, isso eu já sabia. É assim que funciona, moçada. Bem? Alguma dúvida, moçada? Não, né? Tranquilo? Vamos apagar aqui. Legal. Já entendemos o que é potência. Vamos a um exemplo para a gente aplicar o conteúdozinho da aula passada, tá? Outro exemplo, exemplo 2. Exemplo 2. Nesse exemplo 2, eu tenho uma montanha russa.
Então, gente, olha só. Isso aqui é para a gente aplicar na, no conteúdo da aula passada, tá bom? Então, vamos considerar que eu tenho uma montanha-russa, tá? É, vocês sabem como é, pergunta besta, vocês sabem como é chamada a montanha-russa na Rússia? Eu acho que é montanha daqui mesmo. Montanha daqui. Montanha americana. E nos Estados Unidos o nome é montanha-russa também. Tem uma história de que a montanha é chamada de montanha-russa. Na Rússia, quando na época do inverno, você tinha regiões com declives, né? Congelava, né? E aí o gelo, na verdade a neve virava gelo, ficava muito liso. Então vocês imaginam aí ao lado do IFCE, que tem a ladeira dos Verdes Vales, né? Imagina ali tudo branquinho de neve, e a neve se transformando em gelo, bem lisinho. E aí as pessoas iam com os seus escorregadores e desciam, né? E aí eles de repente fizeram um trenzinho, né, de pessoas para descer as ladeiras na Rússia usando a neve, né, para descer. E aí teve um americano, então, que pensou em idealizar um sistema que não precisasse de neve. Você brincar com esse brinquedo o tempo todo. Então, você precisava ter uma região mais alta, né? E aí fazer com que essa região mais alta ela tivesse energia suficiente para poder você fazer todo o resto do percurso, né? Porque a montanha-russa não é só subir e descer, né? Tem as curvas, tem os loopings, né? Então, a montanha-russa vem por conta dessas brincadeiras que tinham na Rússia, né? Mas o inventor é um americano, tá bom? Então, olha só, a montanha-russa, ela tem 25 metros de altura. E aí, moçada, a montanha-russa ela não funciona por eletricidade, tá? Não é um motor elétrico que faz com que ela ande, não. A única coisa que existe é um cabo que ele puxa, né? Para usar, claro, o motor, ele puxa o trem com as pessoas dentro até o ponto mais alto, e aí elas são liberadas, tá? E aí elas caem. Então não tem, a partir daqui, elas descem simplesmente por gravidade, e aí o percurso todo tem que ser completado. Tá? Então essa energia para poder ele completar o percurso, aqui, a energia aqui tem que ser suficiente para ele completar todo o caminho na montanha-russa, tá bom? Então, a pergunta aí é o seguinte, o trem ele é liberado a partir de uma altura de 25 metros. Aí a pergunta é, qual é a velocidade com que o carrinho chega na parte inferior? Então, qual a velocidade? Qual a velocidade? Chega na parte inferior. Essa parte inferior, gente, pode ser que é a base, tá? Aqui na base. Aqui é o ponto mais alto, pode ser chamado de ponto A. Aqui o ponto mais alto, ponto B. Tá? Então, é claro, moçada, isso aqui a gente está considerando um sistema sem dissipação de energia, sem atrito das rodas com o trilho, sem resistência do ar, né? Então, é claro que não basta fazer a conta e construir e achar que... Não, isso aqui é uma aproximação bem válida, né? Mas aí você tem que fazer as considerações se você for querer construir isso aqui, tá? Então, olha só, o que é que a gente precisa aplicar aqui para encontrar, então, a velocidade no ponto D? A gente tem que observar, lá na aula passada, que a gente viu que a conservação de energia mecânica, ela diz que a energia mecânica total inicial tem que ser igual à energia mecânica final.
De modo que essa energia mecânica inicial ela é igual à energia cinética K inicial mais a energia potencial inicial, tá? Igual à energia cinética final mais a energia potencial final, tá bom? Então vamos colocar aqui quem é K. O K, energia cinética. E o U, energia potencial. Energia potencial. Beleza? Então, o que acontece? Se o objeto está no ponto mais alto, né, que é o ponto A diz respeito à parte inicial, o ponto B, à parte final. Inicialmente, o que é que a gente vai ter? A gente não tem energia cinética porque ele vai partir do repouso, tá? Nesse ponto mais alto aqui, essa velocidade inicial aqui, ela é nula. Ele está partindo do repouso. Se ele parte do repouso, eu não tenho energia cinética inicial. Tenho energia potencial? Tenho, porque ele está a uma certa altura. Tudo bem? Posteriormente, nesse nível mais baixo, que é a parte inferior, vejam que eu não tenho mais diferença de altura, então eu não tenho mais a parte potencial, eu não tenho mais energia potencial. Eu tenho a cinética porque agora ele vai ter velocidade. Nesse ponto, que é o que a gente quer saber. Então, inicialmente, eu tenho energia potencial, massa do trem, né? Vezes a gravidade, vezes a altura. Tá? Energia cinética final, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Olha só, massa vai embora com a massa, e eu vou ter que a velocidade, passando 2 para cá, multiplicando, né, meio pelos extremos, o 2 está ao quadrado, vai virar uma raiz de 2 vezes G vezes H. Tá? Então, a informação dada na questão é que a altura, 25 metros. Então, qual é a velocidade? Velocidade, raiz quadrada de 2 vezes gravidade, vamos considerar 10, pode considerar 9,8 também, vezes 25. Tá? Vezes 25. E aí você vai ter raiz quadrada, né? Velocidade igual a 22 metros por 2 metros por segundo. Tá? Essa é a velocidade com que ele chega, vai chegar na parte de baixo. Certo? Para saber, se quiser saber em quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Você acha a velocidade em quilômetros por hora. Bom? Então, essa é a velocidade que você atinge, você vai atingir no ponto mais baixo. Tá bom? No ponto mais baixo. Tudo bem? Então, só a aplicação aqui da conservação de energia. Tudo bem? Beleza. Tranquilo, né, moçada? Nenhuma dúvida, né? Tranquilo. Vamos apagar. Vamos apagar. Beleza, moçada. Pergunta, curiosidade. É comum a gente ver nos filmes no espaço, né? Quando você tem naves espaciais, ou então quando você tem astronautas fora da estação espacial, e aí eles estão lá se deslocando no espaço. Pergunto para vocês, como é que vocês pensam, como é que vocês acham que acontece esse deslocamento no espaço? Porque na Terra, nós temos o ar. Né? O avião ele se desloca no ar
por causa do ar, né? Então, ele está suspenso pelo ar, né? Pela velocidade relativa que ele está com o ar. E o ar, ele pode ser tão rígido quanto uma parede. Tá? O ar que a gente descreve pode ser tão rígido quanto uma parede, depende da velocidade que você está em relação a ele. Por exemplo, quando um meteoro entra na Terra e ele pega fogo, por que ele pega fogo? Por conta do atrito com o ar. Mesmo o ar sendo leve, o atrito é tão forte que ele pega fogo. Tá? E aí, tudo bem, o avião se desloca no ar. Nós nos deslocamos porque o nosso pé encosta no chão, tem a gravidade, tem a força normal e tem o atrito e a gente anda. E no espaço, que não tem ar, não tem nada para você empurrar, tá? Quando eu estou em cima, se eu estiver em cima de um skate e eu empurrar uma parede, eu ando. Né? E no espaço? É só por inércia no espaço, não é, professor? Do vácuo? Acho que meu microfone tá baixo, filho. Eu acho que alguém falou e eu não ouvi. Quem falou, repita que eu não ouvi, por favor. Foi eu, professor. Eu disse que no espaço a gente só desloca por conta do vácuo, por a inércia, né? Se você já estiver em movimento, você, digamos, você garante o seu movimento. Agora, se você estiver em pouso, aí a pergunta é como é que você vai ganhar movimento? De onde é que vai sair esse movimento? Tá? Para a gente entender isso, a gente vai entender que precisa. Esse é praticamente um dos últimos assuntos do curso que a gente está vendo agora. Para a gente entender. Chama de momento linear. Momento linear. Em alguns livros vai estar como quantidade de movimento. Quantidade de movimento. O momento linear, gente, ele é definido. Agora, desculpem a confusão, mas é porque no livro, momento é P. Para vocês não confundirem com potência, tá? Momento ele é P, mas ele é vetor, certo? Momento ele é definido como a massa vezes a velocidade, tá? Essa é a definição de momento, massa e velocidade. O que é que o momento diz na prática? Ele diz, por exemplo, que um caminhão, quando ele tem uma certa massa, se movendo a uma velocidade, o momento dele é muito maior do que uma bicicleta com aquela mesma velocidade. Por quê? Porque a massa do caminhão é muito maior do que a massa de uma bicicleta, é muito maior do que a massa de uma moto. Tá? Então, você falou de inércia, né? É um pouco da ideia de inércia, porque diz o seguinte: se um objeto está se deslocando com uma certa velocidade, essa quantidade de movimento, ou o que a gente chama de momento, é maior para aqueles que têm mais massa. Tudo bem? É aquela história. Uma bicicleta bate no muro a 20 km por hora, a bicicleta vai se espedaçar, o muro vai aguentar. Agora, a 20 km por hora, se um caminhão caçamba bate no muro, ele leva o muro junto. Mesmo estando a mesma velocidade. Mas a sua quantidade de movimento é maior do que a massa. É muito mais difícil parar um caminhão do que parar uma moto. E quem diz isso é o momento linear. Certo? Então, a massa vezes a velocidade é o que a gente chama de momento. Momento linear. Tudo bem? Então, o momento linear, moçada, a unidade dele, né? A unidade de momento, quilograma, unidade. Quilograma, porque é massa, quilograma, vezes metro por segundo, tá? Que é a velocidade. Essa é a unidade. E aí, moçada, o momento linear, ele vai ajudar a definir a segunda lei de Newton. O que, Rodrigo? A segunda lei de Newton vai dizer que a força é igual, olha só, a força é a taxa de variação do momento linear com o tempo. Moçada, acredita em mim.
Aquela equação de Newton, segunda lei, massa vezes aceleração, Newton, ele não escreveu exatamente daquela forma. Ele escreveu muito mais próximo disso aqui do que daquela forma. Tá? Ele escreveu assim, a segunda lei de Newton, como sendo a variação desse momento no tempo. Tá? Variação do momento no tempo. E se nós observarmos isso, olha só o que acontece. Se eu fizer aqui a derivada, né? Estou dizendo que momento é massa vezes velocidade. Massa vezes a velocidade. dt. Certo? A massa é constante, um objeto de massa constante. Essa derivada vai incidir na velocidade. Qual é a velocidade, então? Qual a derivada da velocidade no tempo? Vai ficar m, derivada da velocidade no tempo. Da derivada da velocidade no tempo que a gente chama de aceleração. Massa vezes a aceleração. Então, vejam que a massa vezes a aceleração, lá na segunda lei de Newton, ela vem, a sua origem é daqui, da derivada do momento do tempo. Como um objeto muda o seu momento no tempo, tá certo? Como ele muda o seu momento no tempo? A sua variação está associada à força. Tudo bem? E aí, o que nós temos isso aqui, força derivada do momento no tempo, e um objeto, para um objeto, a variação de momento de um objeto, variação de P, tá? De um objeto, ele é igual a massa vezes a velocidade final, tá? Menos massa vezes a velocidade inicial, tá bom? Variação do momento é igual a isso aqui, tá certo? Variação da massa vezes a velocidade. Tudo bem? Tudo bem, tá? Tudo bem? De onde é que essa equação aqui, para vocês olhem bem para ela, tá? De onde é que ela surge? Ela surge daqui, ó. Eu estou dizendo que a força é igual à derivada do momento no tempo. Diferenciando aqui, eu vou ter dp, olha lá, dt, dt, integro aqui dos dois lados, aqui em função de p, né? Vamos assim, botar p inicial, p final, aqui no tempo inicial e aqui no tempo final, tudo bem? Mas aí, o que a gente sabe? A gente sabe que a força, ela vai ser massa vezes aceleração, m dv dt, né? Mesma coisa, aqui ó, m dv dt, e aqui, isso aqui é a força, né? E aqui dt. Tá? Olha os dt's aqui saem, e aí a minha integral vai ficar como função aqui de m e v, né? m dv, variando aqui de v inicial até o v final, né? A integral de dt aqui vou colocar aqui como sendo delta p. Tá? Então, se eu fizer aqui a integral, vai dar dv, v final menos v inicial, vezes a massa, né? Então, vejam que essa integral aqui recai nisso aqui que eu escrevi, delta p, mv final menos v inicial. Bom? Então, isso aqui é a variação do momento do corpo. Variação do momento do corpo. Tudo bem? Variação de momento. Tem um print?
ou copiem, né, a equação, se não, assistem depois da gravação, para a gente continuar aqui. Então, o que é que a gente tem? Esse momento linear, ele sofre o que a gente chama de conservação. Conservação do momento linear, tá? Momento linear, ML. Quando é que eu tenho essa conservação do momento linear? A conservação do momento linear acontece porque, imagine que eu tenha dois objetos de massa M1 e massa M2, tá? E eles têm velocidade V1, que é da massa 1, inicial, e ele vai ter uma velocidade V2, também inicial. E aí, moçada, o que acontece é que eles se chocam, né? O M1 está mais rápido, eles se chocam, e aí, posteriormente, né, passado um certo tempo, quando há a colisão, eles se deslocam juntos, tá? Eles vão se deslocar juntos, com uma certa velocidade final, tá? M1 e M2. O que é a conservação de energia? O que a conservação de momento vai dizer? Vai dizer o seguinte: como não houve nenhuma força aqui que atrapalhasse o movimento, e a gente sabe que a força está associada ao movimento linear, ou seja, a força é igual à derivada do momento no tempo. Tá? Então, se não houve nenhuma força agindo que não fosse a colisão, então significa que o somatório dessas forças aqui é nula. A somatória de forças sobre o meu sistema sendo nula, significa dizer que o meu P, que é o momento linear, é constante. Rodrigo, não entendi. Eu estou falando de uma derivada que dá nula. Tá? Isso significa o quê? Se a derivada do momento a derivada é nula, significa que isso aqui, o P, é constante. Tá? Significa que o P é constante. O que é que significa o P, que é o momento linear, ser constante? Significa dizer, gente, que esse momento, inicialmente, e o momento final, posteriormente, são iguais. Tá? Isso é que é a conservação de momento linear. É dizer que o momento inicial é igual ao momento final. Tudo bem? Isso, moçada, ajuda a gente a entender como se dá aquele movimento. Tá? Imagine só. Esse N1 está a uma certa velocidade, N2 está a uma certa velocidade, e os dois se encontram, os dois se juntam, e eles têm agora uma velocidade final. Se eu quisesse analisar esse movimento, pelo que eu escrevi aqui, esse momento é o momento total, tá? O momento total. Inicial, momento total, final. Eu vou ter M1, V1, M1 inicial, V1 inicial, mais M2 inicial, V2 inicial. Ou seja, o momento do corpo 1 mais o momento do corpo 2. E agora eles se colidiram, sabe? E agora estão juntos. E estão juntos se deslocando com a mesma velocidade. Então agora, né? Eu vou reescrever isso aqui, só que ao invés de botar inicial, eu vou botar a velocidade final. Como as massas aqui vão ser as mesmas, eles vão estar juntas, eu vou ter M1 mais M2 vezes a velocidade final. Então, vejam que eu posso encontrar a velocidade que eles se deslocam agora
como função das velocidades iniciais. Tá certo? Muito bem. Rodrigo, o que é que isso tem a ver com o fato de você ter falado lá do espaço, que os objetos estão se deslocando? Ora, por que é que as cápsulas, se vocês prestarem atenção, elas se dividem? Ela nunca chega à cápsula completa a viajar no espaço juntas. Eles vão perdendo cápsula. É ou não é assim? Diz para mim. Na hora que ele está subindo, ele não perde uma parte do combustível, ele joga fora depois que for utilizado. Lá no espaço, ele fica arremessando outras partes da nave. Por que ele arremessa outras partes da nave? A gente vai entender agora. Dá um print aqui. Atenção só nessa parte aqui, ó. Momento inicial, momento final. Iguais, ó. Momento inicial, momento final. Vou apagar aqui. A nave, ela vem aqui assim. Ela está aqui viajando, certo? E aí, de repente, isso aqui, ó, solta, né? Eles se desprendem. E aí faz com que essa parte aqui, isso já no espaço, não sabe? Eles fazem com que essa parte aqui final, essa parte de trás, venha para cá. E essa outra parte venha para cá. É ou não é assim que acontece? Por que isso acontece? Quando eles estão aqui, essas duas partes aqui, ó, tem massa M1, essa parte aqui tem massa M2, essa parte aqui continua com M1, essa parte aqui continua com M2. Elas vêm juntas aqui com uma certa velocidade inicial, tá? Então, o momento inicial total, né? Momento total inicial tem que ser igual ao momento total final. Então, inicialmente, eu vou ter massa 1, V1 inicial, mais M2, V2 inicial, mas, Rodrigo, eles têm a mesma velocidade. Eles têm a mesma velocidade aqui. Tudo bem. Já já a gente faz essa análise aqui. Finalmente, a gente vai ter M1, V1 final, mais M2, V2 final. Só para a gente colocar a equação toda e entender. Como as velocidades que eles vêm aqui é a mesma, eles estão juntos. É a mesma velocidade. Então, eu colocar a velocidade de evidência, vai ficar em M1 mais M2, vezes quem? Vezes a velocidade inicial. Eles estão vindo juntos. Tá? O corpo 1, ele é arremessado aqui, ó. Como ele é arremessado na outra direção, a velocidade que ele vai adquirir é contrária. E esse termo aqui vai ficar como? Vai ficar negativo. Menos M1, V1 final, mais M2, V2 final. Olha o que acontece agora, mocinho. Esse termo aqui vem para o outro lado da equação. Vai ficar. E essa massa vai passar dividindo. Então, a velocidade que a nave, que é essa M2, vai ter, vai ser M2 final, que é esse termo aqui, vai ser M1 mais M2, vezes a velocidade que eles vinham inicialmente, mais esse termo aqui, M1, V1, final, que é essa velocidade que o outro foi arremessado, dividido pela massa M2. Agora, os cachorros estão latindo. Agora, vejam só. Olha por que eles têm que arremessar uma massa. Olha por que eles têm que arremessar uma massa.
Quando ele arremessa essa massa aqui, ele faz esse termo ser negativo. Passando para o outro lado, ela fica positiva. Ele acrescenta na velocidade do corpo 2. Tá? Então é como se eu estivesse aqui segurando uma bola de boliche no espaço e eu jogo essa bola de boliche. E eu consigo... Poxa, cachorro. Consigo ter propulsão. Entendeu, moçada? Eita! Entendeu? Então, qual é a equação principal que eu analiso, independente de ser um foguete ou não, os casos gerais? Aqui. É difícil. Momento total inicial igual ao final. Né? Momento da nave, momento da outra parte da nave. Conservação do momento linear explica, então, esse movimento dos foguetes. Né? Os movimentos que a gente tem no espaço. E aí, só para finalizar a aula hoje, para finalizar a aula de hoje, o que a gente chama de impulso. Impulso, moçada. No impulso, moçada, vocês vão encontrar lá no livro com a letra J, tá? O que é o impulso, moçada? O impulso, ele é a força vezes a variação do tempo. Tá? Isso aqui é uma espécie de impulso médio. Mas a gente pode ter um impulso. Tá? Você pode ter essa relação, né, no caso de você não ter uma variação discreta de impulso, tá? Então, esse meu impulso eu posso escrever de forma geral como a integral da força pelo tempo. Tempo inicial, tempo final. E aí, gente, o que é essa equação ela é semelhante? Vejam que a integral da força no tempo, né? A integral da força do tempo, a gente viu no quadro anterior que isso aqui é a variação do momento. Variação do momento linear. Então, o J, que é o impulso, ele é igual à variação do momento linear. Tá? Então, quando a gente tem um gráfico de força em função do tempo, força em função do tempo, você pode ter um intervalo de tempo, ΔT, e aqui você tem a área dessa curva, né? A área dessa curva, né? Se você fizer a integral aqui de f em função de t, essa área aqui vai ser também o próprio impulso. Tá? Vai ser o próprio impulso. Tudo bem? Então, algumas coisas que no nosso dia a dia que a gente utiliza impulso ou que está relacionado ao nosso dia a dia, por exemplo, por que que um copo de vidro, né, ao cair em cima de um carpete, pode não quebrar, né? Pode quebrar, mas pode não quebrar. Mas é claro que se ele cair em cima do chão rígido, a chance de quebrar é muito maior. Né? Por que que ao cair no chão rígido ele quebra um copo e ao cair sobre um carpete ou uma almofada, mesmo sendo da mesma altura, essa queda não gera a quebra desse copo, né? Por que que isso acontece? Isso porque, se você olhar aqui, né, na equação, o impulso, ele vai estar associado à força, né? Olha lá, essa equação aqui
J, que é o impulso, é igual à força vezes a variação de tempo. A força vai ser igual ao impulso sobre a variação de tempo. Veja que tempo e força são inversamente proporcionais. Significa que quando eu aumento o tempo, aumento esse tempo aqui, eu diminuo a força. Tá? Se eu aumentar aqui esse tempo, de uma certa forma eu consigo diminuir essa força. Então, quando um objeto ele cai sobre uma almofada, sobre um tapete ou sobre um colchão, o tempo de queda aumenta porque o amortecimento faz com que esse tempo aumente. Né? O tempo de queda aumenta devido ao amortecimento. O tempo de queda aumentando, o que é que diminui? Diminui a força sobre aquele objeto. Tá? É diferente do tempo de queda sobre o chão rígido, que essa variação de tempo é muito curta. Né? Essa variação de tempo de amortecimento é muito curta. Então, se o tempo ele tender a zero, essa variação de tempo tender a zero, que é o tempo de amortecimento, se isso aqui tende a zero, a força ela vai para infinito. Então, a força sobre o objeto é muito grande, é muito maior. Tá? Então, é por isso que quando você se choca com um objeto que amortece, você diminui essa força que é transferida para o material. Aí é por isso que você pergunta, por que que hoje em dia os carros se deformam e o meu pai tinha um Del Rey que batia no muro, o muro caía e não acontecia nada. Meu pai tinha um Corcel 2 que ele batia numa moto, a moto se arrebentava. Olha, era só ferro. Só que, em compensação, a energia que era transferida, a força que era transferida para quem estava dentro era muito maior. Por quê? Porque hoje em dia os carros eles têm esse tempo de amortecimento muito maior, porque eles se deformam. Quando aumenta o tempo de deformação, a força diminui. Então, o que é projetado de força para a pessoa é reduzida. Já tem o airbag também diminui, aumenta esse tempo, né, de colisão. Aumentando o tempo de colisão, como eu falei, diminui a força transferida. Tudo bem? Então, moçada, a gente vai ficar hoje por aqui, tá certo? Eu vou passar a listinha de exercícios de questões para vocês, tá bom? E aí eu vou dar um prazo para que vocês me entreguem. Tá beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu acho que, caso haja necessidade de a gente ter mais alguma aula, eu falo para vocês, mas eu acho que eu estou satisfeito com o que a gente viu até agora. Tudo bem? Alguma dúvida, moçada? Tá tranquilo? Ah, só o filé. Pronto, moçada. Então, a gente para por aqui e aí eu vou lançar as questõezinhas e aí assim que tiver as notas recebidas, eu já lanço e aí a gente sabe quem se deu bem e quem não se deu tão bem assim. Valeu? Boa semana, moçada. Valeu. Até mais. Se fala aí. Vamos lá.